Espírito Santo dói, olha, te estremecer o corpo. Eu choro toda hora, mas é porque o Espírito Santo de Deus habita em mim e eu preciso me mostrar. Eu sou um testemunho, eu sou o templo, eu sou o templo do Espírito Santo. Ele habita em meu coração, habita na minha vida, na minha história. A gente precisa fazer movimento, juventude santa, juventude que é alegre. Nós não podemos deixar que as tristezas, as amarguras, as nossas feridas possam cascas que nos paralisem. A gente precisa ser jovem, que mesmo que está doendo, a gente pula, a gente grita, a gente se movimenta, porque eu sou o templo do Espírito, eu sou este templo, e eu que faço o movimento para que esse vento impetuoso alcance a todos. Como que é o movimento? Como que é o movimento? Balança seus braços. Você tem vergonha? Fecha o olho. Ninguém vai estar vendo. Ninguém está nem aí para você. É você e Deus agora. Eu não quero saber como você se movimenta. Eu quero que você seja com o Espírito Santo. Proclama isso agora. Uma alma que tem sede. Uma alma que sonha. Uma alma que deseja Deus. Uma alma que tem ousadia de jovem. Uma alma que é alegre, que vibra, que pula. Vamos juntos. Vocês ainda estão tímidos. Mas eu quero ver esse fogo. Está 25% aí. A régua precisa subir. Mas vai se assentando agora. Eu vou me apresentar para vocês. Eu sou a Larissa. Tenho 19 anos, mentira. Tenho 41 anos. Sou casada com o homem mais lindo do universo mundial, que é o Marcelo. Eu tenho 7 filhos. 5 estão na glória de Deus. E 2 eu tenho aqui comigo, que é a Karen. Fica de pé, Karen. Os meninos te levam, as meninas, a Karen. E a Ingrid, que está lá atrás, gente. Olha, pode vir, Ingrid, para dentro. Vem para cá, vem. Morre de vergonha, né? A Ingrid tem 12 anos e a Karen tem 14. Quase 15, né, Karen? Quase, a segunda-feira é 15. Eu queria que você pegasse sua palavra em João 19. Evangelho de João 19, 25. Então, o tema que foi proposto, que foi dado a mim para partilhar com vocês neste momento, está escrito assim: coração amado, o Cristo que cura. Aí eu fiquei pensando, né? Coração amado, o Cristo que cura. Quando eu entendo que eu sou amado, eu dou permissão para que Jesus me curar. Porque ficou difícil para mim entender. Coração amado, 2 pontos. Um Cristo que cura. Aí Deus me deu agora, nesse momento, o coração que se permite, que se reconhece amado, dá abertura para Deus curar. Acharam? João 19, 25. A palavra de Deus vai dizer assim: junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que a amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a levou para sua casa. Em seguida, sabendo que tudo estava consumado, para se cumprir plenamente a Escritura, disse: tenho sede. Havia ali um vaso cheio de vinagre. Os soldados encheram de vinagre uma esponja e, fixando-a numa vara de isopo, chegaram-lhe à boca. Havendo Jesus tomado do vinagre, disse:
tudo está consumado. Inclinou a cabeça e rendeu o espírito. Os judeus, temendo que o corpo ficasse na cruz durante o sábado, porque já era a preparação, e esse sábado era particularmente solene, rogaram a Pilatos que lhe quebrassem as pernas e fossem retirados. Vieram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro, que com ele foram crucificados. Chegando, porém, a Jesus, como o visse já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. O que foi testemunha deste fato o atesta, e o seu testemunho é digno de fé, e ele sabe que diz a verdade, a fim de que vós creias. Assim se cumpriu as Escrituras: nenhum de seus ossos será quebrado. E disse outra parte da Escritura: olharam para aquele que transpassaram. Palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Veja sua Bíblia. Eu, no meu tema, não tinha evangelho, né? Não tinha uma palavra. Aí meu pai falou assim, meu pai é o Dilma Robson, disse assim para mim: filha, escolhe na liberdade do Espírito. Eita Deus! Como falar de um coração amado? O Cristo que cura. Como a gente viu na palavra, o Evangelho relata que aos pés da cruz estava Maria e João. João era o discípulo amado. Por que se dá esse adjetivo para ele, discípulo amado? Porque durante a ceia, quando Jesus ceava com os discípulos, João debruçou os seus ouvidos ao coração de Jesus. E ele tinha tanta intimidade com Jesus, que ele já sabia quem iria o trair. Porque Jesus disse a ele: aquele que eu der primeiro o vinho. E para quem Jesus deu o primeiro vinho foi para Judas. Então Jesus não contou para ninguém, só contou para João. E aos pés da cruz, eu tive um momento com os jovens lá na São José, né? O Bruno estava lá, a Andressa. E como foi difícil aquele momento à tarde lá. A gente levou Jesus chagado, né? A gente colocou Maria com ele. A gente passeou com Jesus, beijou todo mundo. A gente pôs Jesus sentado. A gente pôs Jesus sentado, Maria sentada, pôs uma cadeira e convidando: jovens, vai lá, fala com Jesus, entrega a sua vida. E aí eles ficaram inertes, né? Eles não se mexiam, eles falaram assim: o que eles estão fazendo de errado? E o momento ápice para mim naquele encontro foi quando a gente teve um momento de adoração à cruz. E ali Deus me deu a explicação de tudo isso. A gente não pôde adorar Jesus eucarístico, mas Deus nos providenciou uma cruz. A única coisa que nós podemos adorar, além do Santíssimo Sacramento, é a cruz de Jesus. A gente participa das novas comunidades e nós temos uma comunidade irmã nossa que chama Chaga de Amor. E a gente viveu muitos momentos com eles. E o carisma deles é todo de Jesus crucificado. Jesus é todo chaga de amor. Mas por muito tempo, eles trabalharam a espiritualidade deles na chaga do coração de Jesus. Por muito tempo. Eu tive a graça de estar no retiro deles de formação, com eles lá, e o fundador disse: eu compreendi que Jesus é todo chaga de amor. Não é só a mão, os pés, o lado, não, ele é todo chaga de amor. Jesus é uma chaga só. Ele é todo entregue, ele se entregou todo por nós.
Quando eu li a palavra para vocês, disse, né, que Jesus pediu, tenho sede. Quando que Jesus pediu? Quando que ele pediu água uma vez no Evangelho? Para quem que ele pede água? A moça do poço, né, a samaritana. Ele fala para ela assim, tenho sede, dá-me de beber. E naquele momento, Jesus pede, aí ele fala para ela assim, mas você pedir para mim, que sou samaritana, que não sou digna de nada, você vem pedir para mim? Eu vim aqui meio-dia para não encontrar ninguém, você estava aqui me esperando. Jesus nos espera. Quando a gente quer fugir de todo mundo, Ele nos espera. Ele marca um encontro. Ele marca um encontro conosco. E na cruz, Ele diz, tenho sede. E os soldados viram ali um vaso de vinagre. E eu fiquei em choque um dia que eu estava ouvindo, né, sobre a Sagrada Tradição e tudo assim. Na época, no tempo de Jesus, os banheiros, eles eram espaços reservados, mas eram coletivos. E passava, as pessoas sentavam nos vasos, e quando eles iam se limpar, neste local que era o banheiro, tinha um vaso com vinagre e uma esponja. E aí eles molhavam ali e limpavam. Lavava ali, voltava, lavava na água corrente e voltava a esponja de vinagre. Que esponja vocês acham que estava nos pés da cruz? Que esponja vocês acham que estava? Uma esponja lá da cozinha? Estava fazendo comida, aí já não. Era uma esponja dessa. Então, Jesus, Ele se deu a isso. Quando a Kevin falava, olha para Jesus, aqui ele tem um paninho, mas ele estava nu. Ele estava todo de sangue. E Deus vai nessas misérias. Quando Deus pede para nós, tenho sede. A minha alma tem que ter sede de Deus. Porque se eu conhecesse a sede de Deus por mim, que água que eu daria para Jesus? Água com vinagre? Ou aquela água que a gente vai com um baldinho lá no fundo do poço e pega, fresquinha, gostosa. Eu sempre digo para os meus irmãos que a água do poço da Samaritana, quando a gente tem um ditado, a gente vai falar, eu fui no fundo do poço, né? Fundo do poço é um lugar de lama, escuro, onde ninguém quer ir. É um lugar de dor, de sofrimento, de morte. É um lugar que não tem luz. Só que quando eu vou no fundo do poço, eu tiro a água mais pura que tem. A água mais cristalina, a água mais fresca. E é neste fundo da tua alma que habita o Espírito Santo de Deus. Porque a gente foi colocando tanta coisa em cima. A gente recebeu lá quando criança. A gente confirmou no crisma. Porque a gente foi lá diante de bispo e disse as palavras, que eu não vou lembrar agora. A gente confirmou diante de... Eu confirmo. Meus pais me caminharam comigo e eu vim até aqui. Ela é minha responsabilidade. Sou eu e responsabilizo em fazer este Espírito Santo soprar neste mundo. É minha responsabilidade. Eu sou esta chama viva do Espírito Santo. Esse luzeiro, essa lampadinha que ilumina e que faz o Espírito Santo mais conhecido. E quando a gente vai caminhando pela palavra e quando a gente vai vivendo, né, o testemunho, a gente vê com a figura de João que está aos pés da cruz com a mãe de Jesus. E Jesus ali olha, vê a sua mãe e diz: mãe, eis aí o teu filho. Jesus nos conhece. Por que Jesus deixou o batismo? Por que ele deixou o crisma? Por que ele deixou a comunhão, os sacramentos? Quais são os sacramentos da igreja?
Primeiro, batismo, primeira comunhão, crisma, matrimônio, ordem, confissão e unção dos enfermos. Isso aí. Por que Deus deixou esses sinais visíveis? Porque nós, a humanidade, ela precisa ver para crer. A gente precisa ver para acreditar que aquilo é verdade. Quando ele diz aqui no versículo 35, o que foi testemunhado deste fato, o atesto. É João quem está falando. É o Evangelho de João que eu li para vocês. E o seu testemunho é digno de fé. E ele sabe o que diz a verdade. O que o Robson pregou de manhã para vocês? A verdade que liberta. O que nos faz deixar de sermos apenas criaturas e tornarmos filhos de Deus é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Mas quando Deus nos criou, Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Nós somos imagem e semelhança de Deus. E botou em nós o seu Espírito. Mas a gente precisa entender que ser imagem e semelhança de Deus é ter a inteligência e a vontade. Não uma inteligência de estar bom de cálculo, não. É uma inteligência e uma vontade guiadas pelo Espírito Santo de Deus. A única coisa que nos faz diferente dos animais, dos bichos, de todas as coisas criadas por Deus, do céu e da terra, é a nossa inteligência e a nossa vontade. Só os seres humanos são capazes de inteligência e de vontade. A inteligência e a vontade é que nos ensina o que é o amor. Só a Larissa... Cadê os crachás de vocês? Perdi. A Natália, a Hillary, que você nem precisa ficar de mim, a Laísa. Só vocês têm uma coisa que nenhuma outra criatura tem. Além do Espírito Santo de Deus, é a capacidade de amar. Só nós, seres humanos, temos a capacidade de amar. Quando Jesus nos entrega a sua mãe, como o pai, como quem falou sobre a adoção? O Giló? O Giló falou sobre a adoção. Nada é coincidência, tudo é providência. Eu sou mãe por adoção das minhas filhas. E quando ele olhou para mim, meu coração até o Espírito Santo fofoqueiro contou para ele, e ele nem sabia, né? Quando o Júlio pregava e falava sobre a unção do homem e da mulher, e quando ele olhou para Cintia, você é mãe, né? Ela falou que não. Mas toda mulher foi feita para ser mãe. Toda mulher. Mesmo que você fale que não quer. Não quero gerar, não quero, e dói, é incômodo, eu não quero ter filhos. Mesmo que você diga, você, mulher, foi feita para gerar. Gerar vida. Gerar consciência. A mulher tem esse dom de gerar. A mulher que tem o dom da ternura. Você, Cíntia, é mãe espiritual de muitas meninas e meninos. Deus te confiou algumas coisas já. E eu sempre tive o sonho de ser mãe de um monte de criança. Eu queria um monte. E eu fui gerando no ventre, mas não era esse os planos de Deus para a minha vida. E aí eu entendi que gerar Deus, os planos de Deus na minha vida,
Como ele bem disse, né? A mãe, o pai por adoção, ele escolhe. Mas não fui eu quem escolhi a Karen Ingrid. Foi o Espírito Santo de Deus quem gerou essas meninas para a minha vida. Eu não vou lá num catálogo assim, folho o catálogo e falar, essa aqui é bonitinha, eu vou ficar com essa. Não, essa. A gente passa por um processo, a gente vive muito tempo de dor, a nossa gestação durou 2 anos e meio, a gente não sabe de onde vem, para onde vai. Pode vir lá do Espírito Santo, pode vir lá de Natal, pode vir, graças a Deus, de Minas Gerais. Mas foi o Deus quem escolheu. Foi Deus que escolheu para mim, não foi eu que escolhi. E quando a gente fala, né, que Maria, Jesus entrega a mãe, nós precisamos ver esses sinais. Porque se a gente não vê, se a gente não tocar, se a gente, né, como Tomé, né, quero tocar, eu vivi com Jesus, ele ressuscitou e ele apareceu e eu não vi ele, como assim? Eu quero tocar, e Jesus fala, toca. Porque a gente precisa ver. Mas o que a gente quer testemunhar para vocês aqui, neste retiro, é um coração que se sente amado, um coração que se sente amado, que tem visão espiritual, que consegue olhar para dentro e ver o quanto você é amado por Deus, o quanto você é filho de Deus, o quanto você foi desejado por Deus, o quanto você foi querido por Deus. Ele não queria nenhuma dessas feridas no teu coração. Ele não queria nenhuma machucadura no seu coração. Ele não queria que nada ferisse a sua vida. Mas só que ele permitiu que muitas coisas acontecessem. Você acha que eu não entrei em crise muitas vezes e perguntei, Senhor, eu te sirvo, eu estou aqui, falo da tua palavra, por que o Senhor não me deixa gerar? Aí eu ponho a mão no ventre, Senhor, eu quero gerar aqui. Mas Jesus falou assim, não, sobe mais a mãozinha. Eu quero que gere aqui no coração. Eu quero que você gere no teu coração o amor, a vontade, a alegria de ser mãe. A alegria de ser mulher que ensina, que vive a palavra de Deus. A mulher que vive o amor, que vive a ternura. Fácil? Não é fácil. Porque dói. Porque eu tive que visitar lá o fundo do poço. Eu tive que fazer curetagem. Tive que fazer a cirurgia lá, deitar lá, tomar uma anestesia geral, ficar lá como se fosse morta, para tirar aquela vida que estava no meu ventre, que não tinha mais vida. Eu precisei viver tudo isso para entender que Deus falou assim, Larissa, não é aqui não, é aqui. É aqui no teu coração. É o teu coração que precisa ser curado. Você que é mulher, menina, você precisa aceitar que você é mulher. Deus te deu um ventre, te deu um coração, te encheu de ternura, te encheu de sabedoria, te encheu de todos os dons do Espírito. O que você está fazendo com estes dons? Você está cuidando deles? Você está zelando por eles? Você é templo. Você é linda, você é perfeita. Você é perfeita. Não precisa de nada. Então a gente precisa ter este amor para o outro. Qual que é o primeiro mandamento da lei de Deus? Ouve. Amar a Deus sobre todas as coisas. O que mais? Vocês não sabem? Fala de novo. Amar a Deus e o próximo. O amor, ele nunca é um amor para mim, só eu. Sim, é importante. Eu me reconheço filha, eu me amo, eu reconheço a minha dignidade, eu sou um templo, eu sou escolhida, eu sou amada. E eu dou liberdade para o Espírito Santo me curar. Como que ele vai me curar? Colocando pessoas no meu caminho.
Ele entregou Maria para que a gente tivesse esta ternura de mãe, de colo. Ele disse ao discípulo, né? Discípulo, eis aí tua mãe. E na mesma hora ele levou ela para sua casa. Eu estava estudando, né? Que o Espírito Santo nos incomoda muito. E ontem foi a primeira sexta-feira do mês, né? Foi? Quem conhece a devoção ao Sagrado Coração de Jesus? Só isso. Então, em 1673, Jesus apareceu para Santa Margarida Maria Alacoque. Quem era essa mulher? Era uma mulher que vivia, era uma freira que vivia na França. E ela tinha o dom da mística. O que era a mística? Ela via Jesus. Então, os momentos de oração, de intimidade, porque é essa intimidade que eu quero ter com Deus. Essa intimidade que vê a Deus. É essa intimidade que eu quero. Vem, Senhor Jesus. Eu quero te ver em mim. Sai, vem, traz para fora. O Espírito Santo de Deus que está em mim, ele tem que vir para fora. Eu preciso ser essa chama ardente que queima e que é luz e que é Espírito Santo. E aí, Santa Margarida, ela teve várias visualizações de Jesus, mas uma delas, Jesus aparece em 16 de junho. Jesus mostrou o seu coração com o peito aberto, dizendo: eis o coração que tanto tem amado os homens, que nada tem se poupado até se esgotar e consumir para testemunhar-lhes o seu amor. Vocês sabem o nome do soldado que furou o lado de Jesus? Sabe? Como? São Longuinho, né? Dizem que aquele soldado, quando ele transpassou o coração de Jesus, só tem isso. Não entendi o que é isso. 4 minutos? Você vê? 4 minutos? Senhor Jesus, vamos lá. Então, quando São Longuinho, quando o coração de Jesus foi transpassado, Jesus já estava morto, certo? Então, todo corpo morto, quando ele é cortado, ele não cicatriza mais, certo? Então, esta chaga do coração de Jesus, ela permanece aberta, ela não se fecha. E deste coração jorrou sangue e água. Quando o soldado foi tocado por esta água, ele tinha pouca visão e ele foi curado desta cegueira. Ele tinha. A gente reza, São Longuinho, eu achava 3 pulinhos, né? Porque ele começou a ter visão espiritual. E dali ele saiu a anunciar a palavra de Deus. Mas a gente pede, São Longuinho, me revela onde está o que eu perdi. Mas a gente tem que pedir pelo sangue e água de Jesus. Revela para mim o que eu perdi de mim. Revela para mim quais são as minhas dores. Os meninos, vocês nasceram para serem homens, pais que são provedores, pais que têm honra, que têm moral, que educam, que são firmes. Para de falar assim, elas quiseram botar o sutiã, deixa elas fazer lá. Não, toda mulher precisa de um homem que seja colo, que seja carinho, que seja segurança, um homem que assume o seu papel de homem. Todos nós temos uma alma esposa. Todo mundo nasceu para ser esposo de Jesus. Eu tive meu encontro com Jesus num retiro que se chama Emaús.
Alguém conhece aqui Emaús? Já fizeram Emaús? Então vai fazer. Olha lá. Pega eles, Espírito Santo. O retiro de Emaús não é um retiro como esse, é um retiro catequético, de querigma, de anúncio, de aprofundamento. Porque eu, como alguns de lá da Grécia, fiz crisma e larguei a minha igreja. Fui embora. E Emaús é uma catequese mais profunda. Emaús, ele ensina você a conhecer e a amar Jesus Cristo, que caminha com você e te explica as Escrituras. E neste encontro, eu tive um encontro profundo com a pessoa de Jesus. Profundo mesmo. Um encontro que mudou minha vida. E no Emaús, os discípulos, quando caminhavam e reconhecem o Cristo, ele disse: não estava o nosso coração ardendo quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? O Sagrado Coração de Jesus, quando é apresentado para Santa Margarida, ele é um coração flamejante. É um coração que é revestido pela coroa de espinhos, que tem uma cruz em cima dele. E é este coração que as pessoas esquecem. Jesus entregou a sua vida e ele entrega o seu coração todos os dias. Sexta-feira ontem foi a primeira sexta-feira do mês. É dia de estar diante de Jesus eucarístico, adorando o seu sagrado coração. Gente, qual foi a missão de vida de Carlo Acutis? Ele é o patrono da internet. Por quê? Porque ele tinha tanto amor pela Eucaristia, que ele queria fazer vídeos e revelar para as pessoas e para o mundo os milagres eucarísticos. Todo milagre eucarístico é uma hóstia que tem sangue, que pulsa. É um coração que pulsa. É uma ferida que não fecha. A perseguição de Carlo Acutis era para que a gente tivesse contemplasse essa certeza. Uma vez o pai de Carlo Acutis falou para ele assim: filho, eu vou pagar você uma viagem para Jerusalém para você caminhar onde Jesus caminhou. Eu não precisa não, pai. Cada sacrário que eu passo, Jesus está lá. Eu não preciso caminhar em Jerusalém. Eu não preciso me batizar no Rio Jordão, porque eu tenho a Eucaristia comigo. E quando a gente toma essa consciência, Jesus ontem esteve aqui, eucarístico. Que bênção, que graça de Deus. A gente pôde, nos dias do Sagrado Coração de Jesus, contemplar esta Eucaristia. Essa Eucaristia que jorra sangue e água. Nós todos temos uma esposa. Mesmo logo os meninos, é uma esposa. Eles vão cantar música? Porque o povo já está falando história, não tem história. Eu queria que você visitasse essa cruz aqui. Eu tanto desejei ela e ela estava aqui. Eu fiquei pesquisando na internet, a gente quer comprar uma dessa. Exatamente dessa. E ela estava aqui no sacrário. Jesus falava para mim: filha, você precisa mostrar o meu coração enxagado. Você precisa mostrar para aqueles jovens a minha ferida, que sangra por eles. Você precisa falar com eles: meu, a cruz é do meu tamanho, olha isso. Um pouquinho maior ainda. Mas olha aí, gente, a cruz esteve conosco o dia todo. O Espírito Santo foi lá, falou no coração do meu pai, fundador, e ele trouxe a cruz. E vocês seguraram ela lá no céu, sustentaram ela lá no alto. Então agora vocês estão diante desse Cristo que quer casar com a alma de vocês.
Você queria ser solteira, ficar a vida inteira, se você não queria casar, você vai casar com Jesus. Porque Jesus quer casar com você. Ele quer fazer núpcias com sua alma. Porque Jesus tem sede. Se a gente conhecesse a sede de Deus por nós, se a gente conhecesse a vontade e o amor que Deus tem por nós, por que Jesus pediu a devoção ao Sagrado Coração? Porque nós éramos ingratos. Gente, uma observação. Nós somos a comunidade do fogo, do Pentecostes, do avivamento. O Sagrado Coração de Jesus nasce, a primeira aparição foi dia 27 de dezembro, dia de São João Evangelista, o discípulo amado. Ele revela para Santa Margarida no dia de João Evangelista a devoção ao seu Sagrado Coração. Mas na sexta-feira, após o Corpus Christi, que é a instituição da Eucaristia, o Cristo, corpo, sangue, alma e divindade, na sexta-feira ele revela para ela este coração. E quando ele mostra aquele coração inflamado, ele pega o coração dela assim, ó, e traz assim bem pertinho, e coloca dentro dele. É isso que eu quero. Um coração que se achegue a mim, um coração próximo. O Corpus Christi é depois de Pentecostes, viu, Pai? Depois que nós tivemos o derramamento do Espírito Santo, a efusão do Espírito, Deus vem e nos mostra o Cristo Eucarístico. No dia seguinte, Ele nos dá a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Nós precisamos olhar para a Eucaristia e ver que ali habita o meu esposo, o esposo da minha alma, aquele que quer viver comigo todo o tempo. Quando eu estive diante do altar, diante de Deus, eu não casei diante de um padre só. Não, o padre só assistiu meu casamento. Eu casei diante de Jesus, porque eu e o Marcelo éramos ministros deste casamento. Eu disse sim para ele e ele disse sim para mim, diante de Deus. E há um compromisso para a vida toda, até o céu. Eu preciso levar o Marcelo para o céu, ele tem que levar também. E Deus vai escrever a nossa história. Mas porque um dia eu tive este encontro com o Cristo, porque um dia eu entendi que a minha alma é dependente dele, que a minha alma precisa dele, que a minha alma precisa ser curada nele. Então um coração amado é um coração Cristo cura, não quer tipo. Um coração amado, o Cristo que cura. Vamos ficar de pé?